Olha só, a gente tá aqui do lado do box da Williams, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha lá o ano de 87. Quem que tá ali, ó? Quem que levou esse título? Nelson Piquet, é isso mesmo. Estamos completando 30 anos do primeiro tricampeonato mundial de um piloto brasileiro. O Piquet, que conquistou 81 e 83 pela Brabham e finalizou com o tricampeonato pela Williams em 87. Esse que foi o campeonato mais difícil para o Piquet, porque teve briga, rivalidade com o Nigel Mansell, um acidente gravíssimo no meio do caminho. O Gui Pereira conta pra gente a linda história de Nelson Piquet. A Fórmula 1 é dominada por rivalidade, dinheiro, disputa, vaidade, ambição. Para sobreviver aqui é preciso ser forte psicologicamente. Poucos pilotos tiveram essa força quanto Nelson Piquet. E aí a largada do Grande Prêmio do Brasil começa a temporada. Piquet na frente, Senna em segundo, Mansell cai para quinto. Poucos campeonatos exigiram tanto quanto o de 1987. Piquet vai tentar dar o troco. Mansell em primeiro, Piquet em segundo. Piquet por dentro, de um lado, de outro. Para contar uma história como essa, a gente precisa voltar no tempo, mostrando para vocês imagens de 30 anos atrás. Naquela época, entrar nessa equipe, a Williams, era entrar na equipe favorita ao título, mas que estava dividida entre seus dois pilotos. De um lado, o brasileiro, que já era bicampeão mundial, Nelson Piquet. Do outro, Nigel Mansell, inglês, como a própria equipe. E que, por isso, era o preferido. Acredite, essa história não era segredo para ninguém. Segundo o que se soube aqui, Piquet teria dito que a equipe vai de novo perder o campeonato pelos mesmos erros que cometeu no ano passado. E mais, completou dizendo que entre ele e Mansell há uma diferença muito grande, porque ele já foi campeão mundial 2 vezes e Mansell tem cara de perdedor. É uma declaração de guerra de Nelson Piquet. A Williams fez de tudo para fazer do Mansell um campeão. Fez de tudo para ter no Mansell, para ver no Mansell um campeão. Para piorar, logo na segunda etapa da temporada, o brasileiro sofreu um grave acidente nos treinos para o GP de Imola. A batida foi na curva Tamburello, a mesma que tirou a vida de Ayrton Senna. O acidente afetou a visão de Nelson Piquet. Eu comecei a dirigir tendo que olhar as placas, coisa que eu nunca olhei na minha vida, porque eu não conseguia mais ter aquela sensibilidade de aproximação. E isso me deixou muito lento. Apesar do problema, Nelson conseguiu voltar logo na corrida seguinte. Depois de um grande susto, você está bem, né? Isso é que é o importante, você está bem. Depois do grande susto eu tô ótimo. Quando perguntei preocupado. Ele conseguiu criar uma descontração, mas nunca escondeu que passou um tempo mais lento. A partir dali, ele entendeu que precisaria usar uma tática se quisesse vencer. Depois que eu tive o problema, eu estava bem mais lento do que ele. Procurou de um lado e do outro, botou Mansell. Nelson Piquet vai pra cima dele, tenta, Mansell pula na frente. A sorte nossa é que os 2 carros eram os únicos carros que poderiam ganhar o campeonato. Então eu segui ele de perto. Aí Piquet fica muito por fora. Ele vai mergulhar com tudo, foi pra cima pra sair na frente. Resolveu arriscar tudo pra cima de Nigel Mansell. Este é só um exemplo de uma das principais características de Nelson Piquet. Ele ganhou muitas corridas com a cabeça, com a sua inteligência. Ele sempre tentava tirar o máximo do carro para conseguir vencer facilmente. Essa não é a opinião apenas dos jornalistas que cobrem a Fórmula 1 desde aquela época. Ele era o melhor, rápido e muito inteligente. Uma combinação de velocidade e inteligência que o fez ser campeão.
Ele era um competidor muito duro. Logo no começo de 87, eu já sabia que iria haver uma batalha complicada entre ele e Mansell. Botou por dentro, ficou em posição de ultrapassagem. Piquet vai ter que se concentrar, não. Foi pra cima, não quer nem saber. Foi pra cima de Mansell. Outra vez, ele deu um recado ao Mansell. Ou pisa no freio e ficamos por aqui. Nelson também era inteligente para desenvolver a parte mecânica dos carros. Em 1987, a Williams começou a usar a chamada suspensão ativa. Mansell não acreditava no potencial da peça. Piquet com a nova suspensão ativa, a suspensão computadorizada como no carro de Senna. Mansell com a suspensão tradicional. Ele era preguiçoso mesmo, ele queria pegar as coisas prontas, não queria desenvolver nada e enchia o saco todo mundo de tudo, sabe? Ele era daquele tipo que queria fazer confusão e só queria aproveitar e do bom do melhor. O Mansell, em relação a conhecimento técnico perto do Piquet, era nenhum, ele não tinha nenhum. Ele só era um piloto muito veloz. Então ele apanhou para saber utilizar a suspensão ativa. É a festa do Brasil, é a festa de Piquet. Nelson Piquet do Brasil. Nelson Piquet só conseguiu assumir a liderança na metade do campeonato, depois de 2 vitórias seguidas, na Alemanha e na Hungria. Passa Nelson Piquet, o novo líder do Grande Prêmio da Hungria. Em Monza, na Itália, ele venceu outra vez. Só que aí, a Williams decidiu banir a suspensão ativa. A explicação que eles deram para mim é que eles não tinham peça suficiente para botar nos 2 carros até o fim do ano. Eles estavam colocando o piloto contra o outro porque eles pensavam que assim o time iria alcançar o máximo. Vai em cima dele. Olha que essa briga vai ser terrível. Nelson Piquet, então, usou a inteligência outra vez e passou a desestabilizar o rival. A única maneira era tentar criar uma rixa com ele, fazer ele bater para dividir o time. Esculhambava ele tudo que é tipo para ver se motivava esse tipo de briga na equipe. Nelson had a very good psychological fight. Nelson era muito bom na batalha psicológica entre pilotos. Ele sabia o que precisava dizer para chatear alguém. Na guerra mental, Nelson sempre vencia. Ele tinha capacidade de desestabilizar o adversário. O primeiro grande adversário do piloto de Fórmula 1 é o seu companheiro de equipe. O que ele fez com o Mansell, um piloto inglês, um ídolo inglês, e ele conseguiu mesmo. Prestem atenção no que o Piquet fazia. No GP da Alemanha, ao saber que Nigel Mansell iria parar nos boxes, ele se antecipou e parou uma volta antes do rival só para atrapalhá-lo. A questão é a seguinte: como o Nelson descobriu a estratégia do Mansell? Eu tinha 2 rádios. Eu escutava ele, eu tinha meu rádio do lado direito e o rádio dele do lado esquerdo. Isso aí eu fiz junto com meus mecânicos, isso, aquilo. No Japão, penúltima etapa da temporada, a pressão em cima de Mansell era tão grande que no treino classificatório, ao tentar levar o carro ao limite, ele acabou sofrendo um acidente que o tirou da corrida no dia seguinte. Ali, Nelson Piquet conquistou o título da famosa temporada de 87, mesmo terminando a prova na 15ª posição. Nelson Piquet, piloto maior, o tricampeão mundial de Fórmula 1. Mesmo o campeonato estava decidido, acima de tudo, ele merecia que eu pudesse me entregar inteiramente naquela narração. Tchan, 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 tchan. Brasil, 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 5 títulos brasileiros na Fórmula 1. O primeiro brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1. Depois de um acidente grave contra um companheiro que contava com o apoio da equipe e que teve o dobro de vitórias na temporada. Por isso tudo, Nelson não tem dúvidas. Eu acho que foi o campeonato mais difícil que eu ganhei. No dia seguinte ao título, essa era a notícia nos jornais. Com direito à seguinte frase: a festa foi animada. Imagine se o Mansell teria condições de fazer uma tão boa assim.
Aí Piquet com tudo foi pra cima pra sair na frente. Para ser um dos maiores da história da Fórmula 1, é preciso ser assim mesmo, ousado. Piquet na frente, Senna em segundo, Mansell cai para quinto. Inteligente, competitivo. Piquet por dentro, de um lado, de outro. E vencedor. Passa Nelson Piquet. Para ser um dos maiores, é preciso ser Nelson Piquet.